Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é solo. O solo é uma camada superficial da crosta terrestre formada pela degradação e decomposição de rocha e outros materiais orgânicos e inorgânicos. A gente falou sobre crosta terrestre no vídeo anterior, que a gente falou sobre biosfera. Ele é uma mistura complexa de minerais que é oriundo de decomposição de rochas, matéria orgânica, decomposição de organismos vivos, né, de materiais orgânicos, principalmente de plantas e de alguns animais, água, ar, organismos vivos, né, o solo ele é constituído tanto da decomposição de organismo vivo como dos próprios organismos vivos, que são a ferramenta de decomposição do solo, que formam um ambiente vital, essencial para o crescimento das plantas e sustentação da vida na Terra. Por que o solo ele é essencial para o crescimento das plantas? Porque o solo é essa camada superficial viva da Terra, camada superficial viva da Terra. Tamanho ali de alguns metros, né, alguns centímetros, alguns metros, vai depender de muitos fatores. Mas o solo é vital, por quê? Porque a maioria das plantas, principalmente plantas pequenas, as raízes são pequenas, atingem, né, alguns centímetros, alguns metros. Árvores gigantescas atingem muitos metros, né, de profundidade. Mas a parte superficial da terra é a parte mais buscada pelas plantas atrás de nutrientes, de recursos para o seu crescimento. O solo é essa camada superficial. É no solo que as plantas se alimentam. É do solo que as plantas retiram a sua alimentação. E é solo aquilo que é vivo. O solo é essa parte viva que contém micro-organismos. Por que os micro-organismos são fundamentais para o crescimento das plantas? Porque são os micro-organismos que fazem associação com as plantas. A gente vai estudar isso na biologia do solo. São os micro-organismos que fazem associação com as plantas, que alimentam as plantas e as plantas alimentam os micro-organismos, e são os micro-organismos que fazem a decomposição da matéria orgânica, né, e a transformação de nutrientes que estão na forma não assimilável pelas plantas para a forma que as plantas conseguem assimilar. Uma vez que o solo e os micro-organismos contidos no solo são essenciais e necessários para o crescimento das plantas, sem o crescimento das plantas não tem vida na Terra. Aliás, tudo que vive na Terra se alimenta das plantas, seja direto ou indiretamente, né? O solo é um recurso natural, precioso e um componente essencial dos ecossistemas terrestres. Então, todos os ecossistemas dependem da qualidade do solo, depende do solo. Quanto melhor o solo, melhor é o ecossistema, tem uma maior biodiversidade, né? Esse recurso precioso da Terra. Ele desempenha funções importantes como a regulação do clima. Sim, o solo influencia na regulação do clima, né, tanto o tipo de solo como o manejo do solo. Vamos falar nisso num vídeo separado, porque a quantidade de água, porque a água, né, quando chove, a água se infiltra no solo e dependendo da qualidade do solo, do tipo do solo, do manejo que o solo vem sofrendo, né, do estado do solo, vai ter várias alterações da água, tanto no quanto vai ficar retido, no quanto vai ser infiltrado, no quanto vai correr superficial na terra. Então existe uma quantidade grande de possibilidade que pode acontecer de acordo com a qualidade do solo. Proteção contra a erosão, né? Um solo bem cuidado, especificamente com plantas e cobertura de solo. Um solo bem agregado, ele é menos suscetível à erosão. Um solo sem essas qualidades, ele é muito suscetível à erosão. A manutenção da biodiversidade e a produção de alimentos. Isso aqui não precisamos nem comentar, né? Um solo de qualidade vai produzir alimentos de melhor qualidade, uma vez que os alimentos, as plantas alimentícias, ela tira nutrientes do solo. A gente já conversou sobre isso. E biodiversidade também, né? A formação do solo é um processo gradual que ocorre ao longo de milhares de anos, dependendo das condições geológicas, ambientais e atividade biológica. Então, são basicamente esses fatores que vão formar o solo, né? A sua geologia, na decomposição das rochas, né, vão formando o solo. As condições ambientais, todo o ambiente influencia na formação do solo. O vento, a umidade, a temperatura, a variação de temperatura, a quantidade de chuva, ou a falta de chuva, ou excesso de chuva, tudo isso vai influenciar.
E a atividade biológica, isso aqui influencia diretamente no solo, na qualidade do solo, na formação do solo, na estruturação do solo. A atividade da microfauna do solo é essencial e tem um fator gigantesco, né, sobre a transformação do solo e a formação do solo. A atividade de animais de grande porte, como o ser humano, também tem uma influência direta. O ser humano tem uma grande capacidade de alterar isso, tanto positivo como negativamente. Vai depender da forma com que ele faz essa intervenção. A ação de agentes físicos, químicos e biológicos, como o vento, a água, organismos vivos, as raízes, as plantas e os micro-organismos, contribui para a formação e a transformação do solo ao longo do tempo. Então, todos esses fatores vão interferir na formação do solo, como a gente já tem falado. Existem diferentes tipos de solo, que variam em sua composição. Se ele tem mais silt, mais argila, mais matéria orgânica. Composição química, né? Quais tipos de nutrientes, de componentes químicos tem naquele solo. Existe a diferença na textura do solo, na estrutura do solo e na cor. Tudo isso é resultado da rocha com que ele foi se originado, vai fornecer ali os tipos de composição química. A textura do solo, né, também vai ser influenciado pelo tipo de partículas físicas que tem ali, se é silt, se é argila, se é areia. A estrutura do solo, a estruturação do solo vai ser influenciada muito mais pela raiz das plantas e pela biologia. E a cor, que também é influenciada tanto pela origem das partículas físicas daquele solo, do tipo de rocha, partículas físicas do solo que originam, né, o solo, é que vai originar a cor do solo, né? De acordo com a origem de como o solo foi se formando, a origem das rochas e de tudo mais, ele interfere na cor, né, do solo. E a matéria orgânica, a atividade biológica, também a decomposição de matéria orgânica interfere no solo, porque quando um solo tem uma quantidade de matéria orgânica razoável, ele tende a ficar mais preto, independente da sua cor original, se é mais branco, arenoso, se é um latossolos, o que seja, se é um solo mais amarelo, mais vermelho. Quando ele tem uma grande quantidade de matéria orgânica presente, ele tende a ficar mais escuro. Alguns dos principais fatores que influenciam a formação e as características do solo são o clima, vai influenciar, topografia. Um solo mais acidentado, ele se move muito mais do que um solo mais plano, né? O tipo de rocha subjacente, a vegetação, a atividade de animais de grande porte, incluindo os seres humanos. Então, a atividade dos seres humanos, dos animais de grande porte, dos animais silvestres, a vegetação, a atividade da biologia, tudo vai influenciar, né, nas características do solo. O solo é uma coisa viva, assim, as coisas vivas é sempre uma coisa muito dinâmica, está sempre em construção, em movimento, em transformação, e o solo não é diferente, né? A compreensão dos diferentes tipos de solo e suas propriedades é fundamental para o manejo e conservação do solo, a produção agrícola, a gestão ambiental e o planejamento urbano. Para compreender esses fatores é importante o estudo da física do solo, que será o assunto do nosso próximo vídeo. Então, vou deixar o link na descrição, não esqueça de acompanhar. Como a compreensão vai nos ajudar na produção agrícola, na gestão ambiental e no planejamento urbano. Então, conforme o solo é originado, né, do tipo de rocha que ele vem, do tipo de formação dele, se ele é um solo mais arenoso, por exemplo, ele é um solo que é mais difícil de compactar. Porém, é um solo que tem uma capacidade de perda de nutriente muito grande. Ele precisa de uma correção de solo mais rápido. É um solo que se degrada mais rápido, né? Um manejo sustentável, né? Que é o foco nosso, uma agrofloresta num sistema, num solo mais arenoso. Ele, se tiver muito degradado, ele tem uma certa dificuldade de se iniciar e precisa de um cuidado muito maior, porque ele se degrada mais fácil. Um solo mais argiloso, né? Ele tem as partículas mais finas, então ele se compacta mais facilmente. Só que ele também é um solo que tem mais nutriente. A disponibilidade de nutriente, a quantidade de nutriente no solo argiloso é muito maior do que no solo arenoso. Né? As maiores produções são feitas em solo argiloso por causa disso. Ele tem uma quantidade de partícula muito maior. Porém, o solo argiloso ele se compacta muito mais, porque as partículas é muito pequena, ele se une muito mais facilmente, ficando mais compactado. Então, é um solo que tem que ter cuidado no manejo, principalmente o manejo agroecológico, agrofloresta, agricultura sintópica, para impedir que o solo venha a se compactar.
Porém, também é um solo que segura muito mais água, que ele retém muito mais água. Então as plantas, né, quando plantada no solo argiloso, ela vai ter muito mais água à disposição do que no solo arenoso, que a água se infiltra muito rapidamente, porém ele se perde muito mais facilmente, né? Um solo argiloso ele tem capacidade de formar microporo muito maior do que um solo arenoso. Então é nos microporos que fica que retém a água que depois é disponibilizada para as plantas. Porém, um solo arenoso ele infiltra a água muito mais rápido que um solo argiloso. Então, para a construção civil, fazer uma construção em cima de um solo argiloso, ele dá muito mais estabilidade do que em cima de um solo arenoso. Uma construção em cima de um solo arenoso precisa de uma fundação muito mais robusta. Todas essas questões, a gente entender, né, vai facilitar o nosso planejamento na produção agrícola, na gestão ambiental e também na construção civil, em todas as possibilidades que a gente pode utilizar o solo, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Deixe as dúvidas no comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser.